Igor, então, o Lula falou hoje aí longamente, defendeu a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre Brasil e Argentina. Explica pra gente como seria isso. Bom, Rafael, primeiramente, boa tarde. Estava ajeitando aqui para aparecer bonito para vocês. Nesse momento, Rafael, eu falo de dentro da Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. Foi aqui que mais cedo Lula encontrou o presidente argentino, Alberto Fernandes. Eles tiveram um encontro reservado. Nesse momento, os ministros de Lula e de Alberto Fernandes estão tendo uma série de reuniões. Houve também um almoço e houve uma declaração conjunta de Lula e de Alberto Fernandes. Aqui nesse local onde eu estou, ali atrás, onde o pessoal está ali atrás, foi o púlpito onde Lula são dois púlpitos, né? Onde Lula e Alberto Fernandes fizeram a declaração à imprensa. Pois bem, um dos pontos dessa declaração à imprensa foi a moeda comum. O que vem acontecendo? Desde os últimos dias, o ministro da Fazenda, da Economia da Argentina, Sérgio Massa, ele deu uma entrevista ao jornal Financial Times defendendo a criação de uma moeda comum para transações financeiras. Isso é diferente de uma moeda comum. De uma moeda única. É importante ressaltar. Uma moeda única seria, por exemplo, se acabasse o real e o peso argentino. Não é isso que eles querem. Eles querem, na verdade, uma moeda em comum para basear as relações comerciais e não depender do dólar. O presidente Lula fez essa defesa, mas ponderou que isso ainda está numa fase inicial, que é preciso muito debate entre as equipes econômicas brasileira e argentina antes de pôr isso em prática. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também deve, inclusive, dar declarações sobre isso. Eu conversei com alguns interlocutores do Haddad, viu, Rafa, aqui em Buenos Aires, e a receptividade a toda essa discussão na equipe econômica ela não foi muito boa. A equipe econômica, a equipe de Haddad, ela acha que não é a hora de discutir isso. E eles viram até, viu, Rafa, nos bastidores, uma forçação do governo argentino para tentar emplacar essa tese da moeda comum. Embora Lula tenha defendido, a equipe de Fernando Haddad ela acha que há uma forçação política dos argentinos, né, que vivem uma crise econômica. Lembrando que esse ano é um ano de eleição, né? O Alberto Fernandes vai tentar a reeleição. Então ele está tentando criar essa pauta positiva e na avaliação da equipe de Fernando Haddad há uma coisa meio forçada. Aí, certo é que Lula defendeu, mas tudo ainda depende de muita conversa. O Lula também defendeu aí que o BNDES financia um gasoduto na Argentina. Como é que seria esse financiamento e qual a contrapartida que o Brasil ganharia com isso? Não só esse gasoduto, Rafael. Tem uma discussão de um gasoduto da região de Vaca Muerta para levar gás xisto de Vaca Muerta até o Rio Grande do Sul, que já é no Brasil. Em seus dois discursos que já fez aqui na Casa Rosada, o Lula defendeu que o BNDES volte sim a financiar obras em países menores. Segundo ele, por ignorância, as pessoas aí no Brasil costumam criticar quando o BNDES financia essas obras, mas ele defendeu que sim, em seu governo, o BNDES vai voltar a financiar obras em outros países. Lembrando que na época do governo Lula e no governo Dilma, esses financiamentos tiveram muita polêmica, como no Porto de Mariel, lá em Cuba, houve muita crítica, houve também algumas denúncias de corrupção envolvendo esses financiamentos, mas Lula voltou a defender, ele fez uma fala agora há pouco, por exemplo, defendendo explicitamente que o BNDES volte a financiar obras, não só aqui na Argentina, como também nos países da América do Sul, para ajudar esses países menores. Né? Ele diz que o Brasil é um país muito grande, é o principal país economicamente falando, né, que é a maior economia da América do Sul, e o Brasil precisa retomar esse protagonismo para ajudar os outros países. O Lula também fez uma crítica, viu, Rafael, à política do BNDES para o governo Bolsonaro. Segundo ele, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, o BNDES não emprestou dinheiro para desenvolvimento. Né? E aí ele fez essa crítica, né, que o BNDES não fez, e que no governo dele ele fez uma sinalização muito clara de que o BNDES vai voltar, como nos governos petistas, a financiar obras estruturantes, principalmente nos países da América do Sul. Igor, eu sei que o Lula tá em Buenos Aires, mas assim, ainda há muitas questões aqui no Brasil e ele falou sobre a troca do comandante do Exército. O que é que ele disse sobre o novo comandante, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva? Olha, Rafael, ele disse, o Lula foi perguntado aqui, essa declaração teve um misto. Né? Primeiro eles fizeram a declaração, depois o Lula respondeu a 4 perguntas, ele e Alberto Fernandes. Né? Duas perguntas feitas por jornalistas brasileiros e 2 perguntas feitas por jornalistas argentinos. Pois bem, numa dessas perguntas, Lula foi questionado sobre a troca no comando do Exército. Ele disse que trocou
o comandante do Exército, porque o primeiro que havia sido escolhido por ele, que era o general Arruda, não deu certo, segundo as palavras de Lula, e aí ele teve que trocar. Mas ele disse que o novo comandante do Exército, o general Paiva, ele disse que teve uma boa conversa com o novo comandante do Exército e que, inclusive, segundo as palavras de Lula, o novo comandante do Exército pensa como ele em relação ao papel das Forças Armadas, que as Forças Armadas têm que ter um papel apartidário, não servir a um presidente. Lula falou que, assim como os militares, outras carreiras de Estado, como o Itamaraty, por exemplo, elas não devem servir a presidentes, né? A pessoas, né? Presidentes devem servir ao povo brasileiro e a todos os presidentes como todo, porque essas pessoas elas têm ali a estabilidade e, segundo o Lula, carreiras de Estado como as Forças Armadas precisam aprender a viver democraticamente. O Lula disse que depois desses ajustes que ele fez ali no Exército, nas Forças Armadas, o Brasil deve voltar à normalidade. Ele disse que tenho certeza que o Brasil vai voltar à normalidade. Lembrando que essa troca aconteceu no fim de semana, né? O Lula trocou o comandante do Exército. Ele já vinha meio insatisfeito ali com a atuação do Exército nas invasões golpistas de 8 de janeiro, mas a gota d'água, como a gente mostrou na coluna, foi a recusa do então comandante do Exército, general Arruda, em demitir o ajudante de ordens, né, do Bolsonaro. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Querido, então só dá pra gente agora um resumo do que ainda tem por hoje, o que é que vai ter ainda nessa viagem a partir de amanhã do Lula. Bom, Rafael, o Lula ainda fica hoje aqui em Buenos Aires, né? Ele agora teve um encontro com empresários agora há pouco, aqui ainda na Casa Rosada, ele vai voltar para o hotel, ele teria aquele encontro com o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, mas o Maduro mesmo cancelou, segundo a assessoria de imprensa do Lula, né? O Maduro nem deve vir mais à Argentina para participar da cúpula da CELAC, e aí ele cancelou. Hoje ele ainda tem alguns eventos culturais, e amanhã, terça-feira, a agenda do Lula é toda voltada para a reunião da cúpula, a 5ª cúpula da CELAC, que é a comunidade dos países da América Latina e caribenhos, né? Ele vai ter ali praticamente durante todo o dia, e deve ter sim ali à margem da CELAC algumas reuniões bilaterais, entre elas uma com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também com o diretor-geral da FAO. E aí na quarta-feira, Lula segue para Montevidéu pela manhã. Beleza, Igor, obrigado. Então a gente se vê de novo amanhã, você continua aí cobrindo essa viagem e a gente volta no boletim para saber mais sobre esse primeiro viagem de Lula internacional nesse mandato. Até a próxima.